Bom dia, quarto ano. Hoje é dia 11 do 11 de novembro, aula de Português e Ciências. Hoje no nosso livro, na página 61, nós vamos ver o estudo da língua falando do uso do dicionário. A gente já sabe usar o dicionário, né? Então, eles colocam aqui para a gente observar uma página de um dicionário. Como a tia sempre dá atividade para vocês e fala, olha na página do dicionário, como é que a gente acha? Aqui, profissional. Então, eu tenho que procurar o PROF, que é profissional, né? Então, é assim que a gente vai ver hoje algumas atividades usando a página do dicionário, tá? Então, nós vamos da página 61 até a página 64 com atividades, tá? Com verbetes de dicionário para a gente ver como faz o uso, que é o uso que a gente já está acostumado. Então, para vocês aqui não vai ter novidade nenhuma, tá? Em relação ao uso do dicionário. Então, nós vamos nos guiar pela primeira página da 61 para fazermos as atividades que tem até a página 64. Depois nós vamos para a apostila, atividade do dia 11 do 11, onde tem um Cebolinho, uma Mônica, uma Magali e um Cascão, tá? Então, vamos numerar as frases de acordo com o tempo do verbo. Se o verbo tiver no presente é 1, se o verbo tiver no pretérito é 2, e se o verbo tiver no futuro vai ser 3. Então, a tia deu da letra A até a letra R para vocês colocarem. Não vão colocar qualquer número, não. Leiam a frase, vê se a frase está falando com a gente agora, no momento, é presente. Algo que já passou vai ser passado e o que está por vir vai ser futuro, tá bom? No número 2, vocês vão escrever uma frase conforme eu estou pedindo. Com o verbo cantar na terceira pessoa do plural no pretérito do indicativo. O outro é o verbo partir na segunda pessoa do plural no futuro do indicativo. E a terceira no verbo vender na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Então, a tia deu a pessoa, deu um tempo, deu um modo. E vocês vão montar a frase, tá? Então, essa é a nossa aula de português de hoje. Depois nós vamos lá para a página 229, que vai ser a aula de ciências. Então, na página 229, nós vamos falar de tempo e clima, tá? Então, ali fala o seguinte, hoje de manhã eu li o jornal e encontrei apenas a previsão do tempo, mas não a previsão do clima. Claro que não, nem vai encontrar. Aliás, você sabe a diferença entre tempo e clima? Então, o tempo e clima muitas vezes são confundidos, até usado como se tivesse o mesmo significado. Tempo, ele se refere às condições atmosféricas de um lugar em um determinado momento. Pode se alterar constantemente em curto espaço de tempo. Então, aqui em Resende está chovendo, no Rio está nublado. Então, o tempo não precisa ser o mesmo tempo aqui, o mesmo tempo lá, tá? Então, ele altera constantemente num lugar para o outro. O clima se refere ao conjunto das condições atmosféricas de um lugar que se mantém por longo período de tempo. Ou seja, essas condições são características do local e não sofrem alterações frequentes. Para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer sua vegetação, os meses com mais ou menos chuvas, a temperatura durante as estações do ano, a altitude, entre outras características. Então, nós vamos ver da página 229 e 232, tá? Que fala de clima e que fala de tempo. Hoje o tempo está chuvoso. Hoje o clima está seco, né? Então, essa é a diferença de um para o outro. Um a gente está vendo a temperatura, o outro a gente está vendo o clima,
Tá vendo como é que está a vegetação, se esse tempo, se o clima hoje é seco, não, o clima hoje está úmido, tá? Então existe essa diferença entre os dois, tá bom? Eu posso ter o clima seco e o tempo está chuvoso. Então isso só os meteorologistas que sabem fazer, né? Medir essa temperatura, esse clima, para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? O que acontece no clima, o que acontece no tempo. Então, a nossa aula vai da página 29, depois vamos para a atividade da página 232. Então, essa é a nossa aula de hoje de Português e Ciências. Voltamos a nos encontrar na sexta-feira. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Um beijo da tia.